favor. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Mateus 4, 1. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Só até aí. Irmãos, eu quero começar te falando algo. Todos nós temos objetivos. Todos nós temos alguma meta, algum alvo, algum objetivo na vida. Todos nós temos. Todos nós temos, ou pelo menos deveríamos ter, o desejo de chegar a algum lugar, de conquistar algo. É normal, todo mundo tem. Agora, sem foco, nós não conseguimos. Sem foco, nós nos tornamos parte de uma estatística daqueles que começam e não terminam. Irmãos, não precisa falar o nome, mas levanta a mão quem conhece alguém que já começou algo e não terminou. Eu conheço vários. Quantas pessoas já começaram um projeto? Tem gente fazendo assim. Quantas pessoas começaram um projeto e não terminaram? Quantas pessoas sonharam com algo, mas no meio do caminho pararam? Começaram a caminhada e pararam. Por quê? Na maioria dos casos, por falta de foco. Porque de alguma forma se distraíram. É muito comum ver pessoas, eu conheço algumas pessoas, que no desejo de demonstrar uma intelectualidade, no desejo de demonstrar uma inteligência, vão compartilhar os seus sonhos. E as pessoas falam assim: pastor, o meu sonho é comprar um carro, porque eu vou comprar uma moto, e quando eu tiver minha bicicleta e entrar na minha casa que eu vou comprar, eu vou viajar de avião, eu vou chegar na Disney, e vou comprar um outro carro. Porque eu falei assim: calma. Qual o primeiro sonho? Quanto você tem? O que você vai fazer para você alcançar o seu primeiro objetivo? As pessoas estão num tempo onde elas estão até sonhando. Algumas sonham. Obrigado, meu amor. Você é muito bonita, sabia? Puxou seu pai. Também acho. Foi ela que falou, não foi eu não. Ela falou, puxei meu pai. Mas, irmãos, quantas pessoas às vezes vão falar e falam de projetos mirabolantes, mas não conseguem dar o primeiro passo. Ou às vezes até começam e não terminam, não concluem, porque se distraem. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão se distraindo muito facilmente. Eu não sei os bispos e a pastora, mas eu sou muito observador. E eu percebo quando alguns conversam durante o culto. Eu conheço quando alguns estão com sono. Já aconteceu comigo, irmãos. Não estou te incriminando, não. Teve um culto de quarta aqui, eu compartilhei com os irmãos do louvor uma vez. Eu estava cansado, estava ruim.
Eu estava ali e quando eu subi depois do culto, Deus falou tanto comigo. Deus falou, você estava dentro da igreja. Você não me buscou. Então eu não estou divulgando, tá? Mas eu percebo quando alguns estão dormindo. Eu percebo quando alguns estão no celular. Uns dias atrás, uns cultos atrás, um culto de quarto, eu estava aqui ministrando, e eu vi uma irmã no celular. E pá! Porque, irmãos, é com muita facilidade que nós nos distraímos. As distrações nos impedem de alcançar os nossos objetivos. As distrações nos impedem de conquistar. Nós percebemos que a falta de foco tem levado algumas pessoas a amargar derrotas. Todos nós queremos atravessar a linha de chegada e levantar o troféu da vitória. Amém? Eu quero, você quer? Mas sem foco, permitindo as distrações, nós não vamos conseguir. Eu lembro de uma, eu vou usar como distração, eu não consegui lembrar o nome dele, mas eu lembro de um maratonista brasileiro, na penúltima ou antepenúltima Olimpíadas, maratonista, onde um cidadão, no meio da corrida, atravessou e agarrou o cara, o brasileiro, o corredor, o maratonista, ele estava em primeiro lugar, ele chegou acho que em terceiro, se não estou enganado, e distraiu ele. Nisso que o cara, acho que era até um padre, nisso que abraçou o corredor, ele tentou sair, os outros dois corredores que estavam em segundo e terceiro, viraram primeiro e segundo, ele acabou ficando em terceiro lugar. De alguma forma, aquilo distraiu o maratonista brasileiro. E na corrida da vida, como que você está? Na corrida da vida, como que você está se portando? Porque, irmãos, nos dias de hoje, com a quantidade de informações que nós recebemos o tempo todo, você liga o seu celular, é o tempo todo, são informações o tempo todo. Estava conversando com a pastora ontem, depois da declaração da primeira-dama, irmãos, o Instagram bombou com aquela declaração maravilhosa. Mas quantas pessoas foram para as redes sociais falar? Agora, quantas vezes nós ouvimos a mesma notícia? Nós vimos a mesma notícia. Irmãos, nós somos bombardeados com informações. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos correr o risco de nos distrair. No texto que nós lemos, Jesus foi levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito ao deserto. Mas deixa eu conseguir baixar a imagem. E lá, ao contrário do que as pessoas pensam, porque, irmãos, eu tenho 43, vou fazer 44 anos. Por sinal, abrindo parênteses. Dia 25 de dezembro, meu aniversário, fica a dica. Mas, eu só tenho 43 anos. O diabo está desde o princípio, desde o início. E às vezes nós criamos uma imagem de que o diabo vai chegar com um chifrão, com aquela cara vermelha, babando, com aqueles dentes para fora. Ah, vou te matar. De fato, ele quer matar e roubar e destruir. Mas, irmãos, ele usa de artimanhas, estratégias para nos distrair. Eu coloquei essa imagem há uns dias atrás, e essa imagem mexeu muito comigo. O que aconteceu? Um dia antes do evangelismo, que eu fui com o bispo, foi um dia que as nossas noites têm sido muito corridas, mas foi uma noite que eu não tinha muita coisa para fazer, e era 9h20 da noite, eu pensei, poxa, hoje eu vou dormir cedo. Eu não sei se o bispo lembra que eu comentei com ele. E eu peguei e abri o meu celular. Irmãos, eu não fiz nada demais, mas eu peguei o meu celular, entrei no Instagram e fiquei. Lembra como eu disse no carro? Irmãos, quando eu percebi, já era quase meia-noite, já era 11h30, 11h40. E eu assustei. E eu pensei, eu me distraí. Eu não vi a hora passar. E eu estou no processo, irmãos. Eu não sei se eu vou alcançar o nível do bispo de dormir 8, 9 da noite. Mas eu tenho tentado me disciplinar para dormir mais cedo, porque acordando muito cedo para a oração, então eu preciso dormir mais cedo, até para eu ter um sono de mais qualidade. Mas eu comentei com o bispo, deu 11h20, 11h30, não lembro, era 11 alguma coisa. Quando eu espantei, eu falei, meu Deus, há 2 horas atrás eu pensei, vou dormir cedo. Mas por que eu não consegui, irmãos? Porque eu me distraí. Eu não vi nada demais, mas eu me distraí.
Às vezes, irmãos, nós pensamos assim, ó, eu sou crente, eu nunca matei, eu nunca roubei. Adultério? Não, nunca adulterei. Eu nunca usei drogas, eu nunca bati em ninguém, eu nunca fiz isso. Mas, irmãos, a distração já mostra o nosso nível espiritual. E essa frase, aí o que aconteceu? No outro dia pela manhã, irmãos, eu fiquei remoendo aquilo. Eu comentei com o bispo no carro, eu falei, bispo, ontem eu me distraí. E eu fiquei remoendo aquilo, eu falei, que distração. E logo depois eu estava no Instagram e apareceu essa imagem. Irmãos, o diabo não precisa te derrubar, ele só precisa te distrair. Ele não precisa tirar você daqui. Ele pode fazer você estar aqui, com o coração fora daqui. Te distrair com sentimentos, com rotina, com questionamentos. Irmãos, nós achamos às vezes que precisa ser algo muito catastrófico, muito visível para nós nos distrairmos, irmãos. O nosso problema é que num caminho, quando nós vemos uma pedra grande, nós fazemos o quê? Desviamos. E as pedras pequenas? Esses dias nós estávamos na praia, aí eu queria ir numa praia, e a pastora e as meninas queriam outra. Aí eu, tá bom, vocês venceram, vamos na praia. Irmãos, quando eu entrei, o que mais tinha naquele lugar que eu entrei era pedra. E eu pisei numa pedra que furou meu pé. Eu não vi aquela pedra, porque estava dentro d'água. Porque quando nós vemos a pedra, e a pedra é grande, nós nos desviamos dela. E qual a maior artimanha de Satanás hoje, irmãos? Nos distrair, para que as pedras pequenas, que nós achamos que não tem nada a ver, nos façam tropeçar. O diabo, ele quer destruir a mim e você. Mas sabe qual a maior artimanha dele nos dias de hoje? A distração. Ele não precisa te derrubar, aparentemente. Ele só precisa te distrair. Porque te distraindo, ele já te derruba. Tem um ditado muito antigo que diz, esse é da época do Lucas, esse ditado, que diz assim, um soldado distraído é um soldado abatido. Imagina uma guerra. Vamos imaginar uma guerra aqui, estamos todos numa guerra. E todo mundo, e Marivaldo está com a arma dele, e o Bruno também, e o outro está ali com o capacete. E estou eu lá no meio da guerra. Rapaz, meu time ganhou hoje. Aqui, galera. Eu vou morrer fácil. Eu vou ser um alvo fácil. Por quê? Porque eu estou completamente distraído no meio da guerra. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Como que você está? Como está a sua vida? No texto que nós lemos, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, me diz em que momento o diabo apareceu e falou assim, Jesus, eu vou te matar. Jesus, eu quero te impedir de cumprir a obra do Pai. Ele falou isso, irmãos? Qual foi a estratégia de Satanás? Qual a estratégia do diabo, do acusador? Distrair. Primeiro ele tentou distrair Jesus falando assim, Jesus, se tu és o Filho de Deus, está com fome, 40 dias jejuando, Jesus. Está vendo essas pedras? Transforma em pão. Depois ele tentou distrair Jesus, levou Jesus para o alto do pináculo e falou assim, Jesus, se joga daqui, os anjos vão te segurar, está tudo certo. Tentou distrair Jesus. Depois falou assim, Jesus, vamos ali no monte comigo. Foi um monte muito alto, um monte da precipitação. Nós fomos nesse monte lá em Israel, na verdade em Jericó. Nós olhamos do alto do monte, e ele foi lá e falou assim, Jesus, está vendo esses reinos? Tudo me foi dado. Faz o seguinte, se prostra aqui e me adora, eu te dou todo esse poder, se você prostrado me adorasse. Repare que, em momento algum, irmãos, o diabo se mostrou, se é que você vai me entender, querer fazer algo de muito ruim para Jesus. Ele tentou, na verdade, distrair Jesus. E é exatamente assim que ele faz comigo e com você. Tenta nos distrair. Ele tenta nos fazer andar e até frequentar a igreja, os cultos,
Ele até nos permite ir à célula, mas nós estamos distraídos, com o nosso coração longe daquele propósito. Nós percebemos, irmãos, nós vemos um tempo das distrações, um tempo onde as pessoas estão completamente distraídas. Eu tenho uma certa dificuldade, aí é uma coisa minha, eu tenho muita dificuldade de concentração. Todas as vezes que eu vou ler minha Bíblia, eu vou ler um livro, eu oro, Espírito Santo de Deus, não permita que nada nem ninguém me atrapalhe, porque qualquer movimento, a pastora pode estar um vendaval, um furacão, ela está no meio do furacão lendo lá, tranquilona, eu não consigo, irmãos. Tem dias que nem no meu quarto eu consigo ficar, eu vim para o escritório para orar e para ler minha Bíblia e meu livro no escritório, porque é tranquilo. Estamos conversando sobre a tranquilidade que é ali. Porque eu tenho certa dificuldade de concentração. Mas, irmãos, trazendo isso para a nossa vida, o quanto as pessoas estão completamente distraídas. No diálogo entre Jesus e o diabo, nós podemos perceber que a estratégia dele era tirar Jesus do foco. Se eu tiver que dar um tema para essa palavra hoje, o tema é: não se distraia. Como, irmãos? Como que o diabo tentou tirar Jesus do foco? Como que o diabo tentou fazer Jesus ficar distraído? Primeiro, mostrando as necessidades. Jesus vinha de 40 dias de jejum pelo deserto. E o que o diabo tentou fazer? Ofereceu o quê? Atacou qual área ali? Ou tentou atacar qual área? A área da necessidade. Irmãos, não vou pedir para você levantar a mão, porque todos nós temos. Todos nós temos alguma necessidade. Seja financeira, emocional, espiritual, seja familiar, seja um casamento. Todos nós temos alguma necessidade, irmãos. A questão não é ter a necessidade ou não ter. É como nós estamos reagindo a essas necessidades. E o que nós estamos fazendo dessas necessidades. Repare que quando ele chegou para Jesus e falou: Jesus, está vendo aquela pedra ali? Transforma em pão. Irmãos, e Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali Jesus já nos ensina a importância de estarmos conectados com o Pai. Porque quando estamos distraídos, aqui, me arrepiei, vem aqui, o bispo esse dia me perguntou, eu evangelizo com o bispo, aí eu falei um negócio, eu me arrepiei, o bispo: pastor Jéssica, você arrepia mesmo? Agora estou mostrando aí, que é verdade. Irmãos, repare que Satanás, que o diabo foi na necessidade de Jesus. Ele foi na necessidade. Você deve estar pensando na sua necessidade aí. Deixa eu te falar uma coisa. Em nome da necessidade, nós estamos trocando Jesus. Em nome da necessidade, nós estamos esquecendo de Jesus. Como eu falei, todos nós temos necessidades. Mas é tolice buscar a resolução dos nossos problemas em lugares e coisas que não sejam de Jesus. É tolice esperar de qualquer coisa ou pessoa a cura, a não ser de Jesus. Compartilhei com o bispo esses dias. Esses dias, uma pessoa me mandou uma mensagem e falou: pastor, eu preciso de um terapeuta. Faz terapia comigo para resolver esse problema dessa área da minha vida. E quando ele pediu um terapeuta, ele ligou mas ligou para um pastor, para pedir para que o pastor seja o terapeuta dele. Eu falei assim, aí eu falei com ele: meu amigo, não vou fazer terapia com você, porque a terapia pode ajudar, eu não tenho nada contra a terapia, eu tenho contra fazer a terapia. A minha cura definitiva, porque a terapia não pode fazer isso, mas Jesus pode. E eu falei com ele: o seu primeiro erro foi de ter buscado algo, a sua cura, essa ajuda nessa área que você precisa, no lugar, na pessoa errada, em Jesus. E falei com ele: rapaz, vou te ajudar sim. E quanto você cobra? Não cobro nada, eu quero ajudar. E o que eu preciso fazer? Primeira coisa, se conserte com Deus. Porque para você ter procurado um terapeuta antes de procurar Jesus,
Antes de procurar um amigo crente, você procurou um terapeuta, já mostra que a sua fé já foi abalada. Em nome da necessidade, nós estamos procurando a cura, a restauração, a libertação, a bênção, em lugares errados e em pessoas erradas. A Bíblia conta a história de uma mulher que, quando teve um encontro com Jesus, ela já tinha tido 5 maridos, o que estava com ela não era dela. Sabe por quê? Porque ela estava buscando cobrir, preencher um vazio que só Jesus podia preencher. Numa troca de conversa com Jesus perto de um poço, aquela mulher teve a sua vida transformada. E ela pôde perceber que aqueles homens que ela teve não foram suficientes para ela, mas Jesus foi suficiente para curar aquelas feridas, para tratar aqueles traumas. Quantos de nós estamos buscando a cura ou a resolução dos nossos problemas no lugar errado? Estamos tão distraídos e não estamos percebendo que aquele lugar, aquela pessoa não tem a cura definitiva para mim e para você. Mas Jesus tem, irmãos. Eu vim aqui hoje falar isso, Jesus tem. A mulher samaritana buscava nos homens, mas ela buscou em Jesus a água viva. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Onde você tem buscado a resolução dos seus problemas? O diabo tentou distrair Jesus com as necessidades dele. Tem muita gente distraída com as necessidades. Sabe aquelas pessoas que parecem que nunca saem do deserto? Porque o deserto ele simboliza um momento de crise, de dificuldade, mas deve ser passageiro. Sabe aquela pessoa que você só olha e vê assim, meu Deus, que tristeza. Aí você vê daqui a 3 meses, meu Deus, que tristeza. Aí você vê daqui a 1 ano, meu Deus, que tristeza. Que tristeza desgraçada é essa que não sai da sua vida? A minha Bíblia, a sua diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Irmãos, nós somos seres humanos, temos sentimentos, temos emoções. A nossa alma é o centro das emoções e não tem nada de errado. Você tem um dia triste, tem um dia ruim, tem dias que você está triste. Agora, viver uma vida triste. Sabe aquela pessoa que você sempre vai perguntar, e como está, irmão? Estou indo. E irmão, como está? Empurrando com a barriga. E como está? Estou indo, né? Meu Deus. Tem pessoas que estão tão distraídas que elas não conseguem enxergar as bênçãos de Deus na vida delas. Tem pessoas que estão tão distraídas com as necessidades que elas não conseguem reconhecer as pessoas boas que Deus colocou ao lado dela. Tem pessoas que estão tão distraídas com os seus próprios problemas que elas não conseguem perceber o mar que Deus já abriu na frente dela. Não enxerga não, sabe por quê? Porque ela está encharcada nesse sentimento de os meus problemas. Sabe a galinha que fica ciscando no mesmo lugar? Tem irmãos que ficam no mesmo lugar ciscando, distraídos, cabisbaixos, distraídos com os próprios problemas. Eu estou distraído aqui, é o meu problema, meu problema, meu problema. Esses dias um irmão me ligou e falou assim, porque essa minha ansiedade, sua ansiedade? Quando foi que Deus te deu essa ansiedade? Não, para você ter, ou você recebeu de Deus, ou você tomou posse dela. Você acha que Deus te deu essa ansiedade? Não. Você tomou posse dela? Não, né? Você acabou de falar que é sua. Passar por uma crise de ansiedade, eu entendo. Agora, viver uma vida ansiosa? Não. A ansiedade não é sua. A enfermidade não é sua. Eu me lembro que eu cometi esse erro no passado, irmão. Essa minha sinusite. Quando foi um dia, um amigo falou assim, pastor, sua sinusite? Estalou, falei, não é minha não. A partir de agora não é mais minha. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Agora, nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos, porque nós nos denunciamos com as nossas palavras. Esse meu problema, essa minha enfermidade, essa minha ansiedade, essa minha depressão é forte. Sua? Não é sua não, irmão. A não ser que você queira. Aí é um direito seu. Quantas vezes, em nome da necessidade, nos distraímos com elas? Todos nós temos gaps, lacunas para serem preenchidas. Agora, eu não vou me distrair com elas. Jesus não se distraiu por causa daquelas pedras. Ele deve ter olhado, irmãos, 40 dias jejuando no deserto. Imagina, a Bíblia diz, alguns versos antes, que Jesus teve fome.
É uma das maneiras divinas de mostrar a humanidade de Jesus. E Jesus era 100% homem, quer dizer, 100% Deus, 100% homem. E ali mostrou a fragilidade, vamos chamar assim, ou a humanidade de Jesus. Irmãos, Jesus estava com fome. Irmãos, você tem suas necessidades, eu sei. Mas Jesus não ficou preso na necessidade dele. Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus está mostrando, irmãos? Que se estamos distraídos, aceitamos os desafios que Satanás coloca, as bandejas, as ofertas que ele nos dá, ele nos oferece. Jesus estava conectado com o Pai. Jesus estava com fome, fisicamente falando, mas não estava distraído por causa da necessidade. Quais são as suas necessidades? O que tem feito você perder o foco? São os seus problemas? Pastor, o senhor não sabe dos meus problemas, irmãos, talvez eu não saiba. Eu não estou de forma alguma querendo minimizar os seus problemas. Mas eu sei o Jesus que nos ensinou que precisamos estar conectados com o Pai. Precisamos estar conectados e não permitir que essas distrações nos aflijam. Pare de idolatrar as suas necessidades e vai adorar o Senhor. E vou pegar um gancho aqui. Quantas e quantas vezes alguns irmãos dessa igreja falaram assim: pastor, eu não consigo acordar cedo para vir na oração. Irmãos, eu sou educadinho, eu não falo não. Mas sabe por quê? Porque não é porque você não consegue, é porque você não quer conseguir. Vou repetir. Não é que você não consegue, você não quer conseguir. Porque se eu te oferecer uma viagem para um lugar que você ama ir, pensa no lugar que você tem vontade de conhecer. Pensou? Se eu falar assim, Jerusalém. Cada um tem um lugar. E você pensou aí, eu vou falar assim, eu vou te abençoar, vou te dar essa viagem de presente. Uma viagem para Israel hoje está na casa de uns 23, 24 mil reais, dependendo do pacote. Eu vou te dar. Mas tem um porém, você precisa estar acordado às 3 da manhã, em frente à sua casa. Irmãos, você nem dorme. Olha, confirmação da palavra. Você nem dorme. Sabe por quê? Porque é algo que você quer. Em oração, talvez você não queira tanto, né? Mas quando é lazer, você quer. Está vendo como as nossas distrações mostram como está o nosso coração? Pastor, eu trabalho muito. Irmãos, eu não duvido disso. Vou te contar algo. Eu tenho aqui, além da pastora, 2 testemunhas que estavam nessa época comigo lá. França e Vanessa. Nós começamos a rede de casais lá em Campos durante a pandemia. E para quem não assistiu, era tipo um programa mesmo, né? Tinha cenário, tinha câmera, tinha 3 câmeras, e tinha grua. Era um negócio bem estruturado. Eu comecei a trabalhar numa empresa. Era novo na empresa. E o dono da empresa falou assim: Jefferson, eu preciso que você faça o carregamento dos caminhões, a conferência, porque estão me roubando. Eu não confio naquelas pessoas que estão ali e tal. Aí eu falei: deixa comigo. Depois eu pensei: meu Deus, toda segunda-feira, às 8 da noite, tem rede de casais. E eu precisava ficar até às 11 na empresa. Irmãos, ficava até 7h30 da noite, conferindo a carga, carregando os caminhões. Dava 7h30. Pessoal, lanche para todo mundo. Vamos lá fazer o intervalo de vocês. Ficaram felizes da vida. Vamos lanchar. E nisso eu trancava tudo, onde ficavam os produtos, corria na igreja, fazia a rede de casais, 1h, 1h30, voltava para a empresa e continuava fazendo o meu trabalho. E saía meia-noite, 1h da manhã. Feliz da vida. Eu podia falar para o meu pastor: pastor, rede de casais, eu até quero, mas não dá. Irmãos, eu não me esforço. Sabe por quê? Eu entendi que era uma oportunidade de desenvolver pessoas e me desenvolver também. Foi um tempo de muito crescimento para mim e para a pastora Chana. Irmãos, vou te falar uma coisa. Tem coisas que nós queremos fazer, mas tem coisas que nós não queremos. E usamos de artifícios para isso. Jesus, ele, em momento algum, titubeou e falou: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segunda coisa que eu vejo é que Satanás, que o diabo mostrou um nível de adoração e devoção abaixo dos padrões de Deus.
As conquistas, irmãos, elas fazem parte da minha vida e da sua. Conquiste, cresça. Irmãos, eu não sou contra conquistar nada, muito pelo contrário. Conquiste, você tem alvos, se você tem planos, sonhos, ore. Preste atenção na sequência. Ore, oferte e trabalhe por isso. Conquiste, a conquista é bíblica, irmãos. Mas em nome das conquistas, nós estamos abandonando o Senhor. Estamos nos distraindo com conquistas. Todos nós devemos conquistar. Agora, colocar a conquista, nos distrair com a conquista, esquecer do nosso propósito, é o que é perigoso. Nos distrair com o que nós vamos conquistar e esquecer dos nossos propósitos, dos propósitos de Deus para as nossas vidas, é um perigo. Repare que Jesus, quando ele chegou para Jesus, falou assim: Jesus, vamos subir, vamos lá no alto, no pináculo do templo, e é muito alto. Irmãos, é muito alto. Se joga daqui, Jesus, está tudo certo, os anjos vão te segurar. Ele desafiou Jesus. Jesus falou assim: você não sabe o que está falando, cara. Irmãos, vamos parar para pensar aqui. Ele estava dialogando, usando a palavra com a palavra. A Bíblia diz em João capítulo 1 que o verbo, que no princípio era o verbo, está falando de Jesus. Satanás, sabendo que Jesus era a palavra, era o verbo, ele foi dialogar, usar a palavra com a palavra. Os anjos vão te segurar lá embaixo. Relaxa, Jesus, está tudo certo. Irmãos, tem momentos que nós nos distraímos e começamos a considerar os conselhos do diabo, as ofertas que ele nos faz. Quem já pensou uma vez? Não precisa responder não. Mas quem já se pegou uma vez considerando falar ou fazer algo que um dia você condenou? Eu esses dias percebi, eu comentei com a Karen isso, eu percebi que eu estava com desejo, não de brigar, mas aquela sensação gostosa que eu tinha. Irmãos, quando eu brigava com alguém era maravilhoso. Meu Deus, era uma sensação gostosa de bater nos outros. Esse dia eu falei: cara, eu estou com um sentimento, sabe, aquela vontade de sentir aquilo de novo. O que é isso, pai? Eu falei: estou abrindo meu coração por você, ora por mim. E eu percebi que eu estava distraído com pensamentos. Porque aqui, é o nosso campo de batalha, irmãos. É aqui que tudo começa. Os seus questionamentos não começam no seu intestino, começam aqui. É aqui. Lembra do desenho lá do Pica-Pau que fica o diabinho e o anjinho? É aqui que começa. Quando você ouve conselhos, ofertas do diabo, fala mal dele. Se rebela contra aquele. Aí, fala mal daquela pessoa. Aí, trai aquela pessoa. Aí, critica aquela pessoa. É só uma fofoquinha. Irmãos, começa aqui. Começa na nossa mente. Nós precisamos blindar nossa mente. Porque as distrações começam aqui. Quantas vezes você pensou assim: hoje eu estou com preguiça de ir à igreja? Irmãos, é o físico reagindo. Eu falei com o Francis: esse mutirão foi pesado. Eu falei: Francis, hoje eu dormi. O pastor falou que essa noite eu ronquei muito. Nem ronco direito, irmãos. A bispa riu porque ela vai falar do bispo também, mas tudo bem. Mas, irmãos, quantas vezes você se pegou pensando em coisas erradas? Sabe por quê, irmãos? Tem alguns pensamentos que vêm. Tem outros que partem daqui, porque são consequências daqui. Quantas vezes estamos distraídos pensando besteira? Quantas vezes estamos distraídos? Irmãos, blinde a sua mente. Em nome da bênção, esquecemos do abençoador. Em nome de uma conquista, esquecemos do Deus que vai nos fazer conquistar. Mas estamos muito preocupados com a conquista. O diabo tentou distrair Jesus, mostrando as possíveis conquistas terrenas. Irmãos, e é uma área que nós precisamos ter muito equilíbrio. Porque é inevitável, nós vivemos aqui na terra. Você está vestindo uma roupa, você se alimentou hoje?
Minha mãe hoje fez um jabá, aqui, mãe, chama de jabá. Minha mãe está aqui, irmão. Minha mãe veio nos visitar. Visitar já de casa já. Minha mãe fez um jabá hoje, fritinho, irmãos. Eu botei farinha e feijão. Meu Deus. Marcos veio aqui na hora, eu falei com o Marcos. Quando veio para almoçar, não quis, perdeu. Irmãos, nós somos seres humanos, estamos aqui na terra e temos a nossa vida aqui. Mas não vai acabar aqui. Nós precisamos pensar mais na eternidade. Nós precisamos entender que nós temos um futuro. E o futuro, irmãos, não é no lago de fogo e enxofre. O nosso futuro é nas bodas do Cordeiro, na ceia com o Cordeiro. Vamos estar lá no céu, irmãos, glorificando, exaltando o nome dele. Irmãos, o nosso futuro não é aqui na terra. Nós precisamos ter esse equilíbrio e entender que o nosso futuro não acaba aqui. Irmãos, nós precisamos pensar mais na eternidade. Estamos pensando muito nas conquistas terrenas. E eu vou te falar uma coisa: a maior conquista que você pode adquirir, o maior bem que você pode conquistar, é a sua salvação, é a sua vida eterna. Irmãos, aqui embaixo, aqui na terra, tudo passa. Tudo passa. Nós não vamos levar nada, irmãos. E em nome das conquistas, estamos esquecendo do Senhor. Estamos muito distraídos com a nossa conquista. Terceiro, para encerrar, o diabo tentou mostrar a orfandade que não existia. Repare que, por várias vezes, Satanás falou assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Irmãos, aproximadamente 40 dias antes, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Ele ouviu do próprio Deus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aproximadamente 40 dias depois, Satanás vira para ele e fala assim: se tu és o Filho de Deus. Irmãos, quantas vezes você já ouviu que você é filho de Deus e é um filho amado? Mas por que você tem dificuldade de acreditar nisso? Quantas vezes você olha para você e fala assim: eu sou um desgraçado, minha vida não tem sentido, eu estou pensando em tirar a minha vida. Sabe por quê? Você está tão distraído com as ofertas do diabo que você não consegue ter a sua identidade formada, a identidade de filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, irmãos, e nada deve mudar isso. Ah, mas o diabo falou, aquela pessoa falou, fulano falou. Eu não estou interessado com o que ninguém está falando, eu estou interessado com o que Deus fala de mim. E Deus, irmãos, preste atenção numa coisa: você é um filho amado, você é filho de Deus. E quantas vezes nós passamos pela mesma situação que Jesus passou? Se tu és filho de Deus, me prova aí que você é filho de Deus. É assim que você é filho de Deus, você acabou de pecar. Que filho é você? Quantas vezes nos sentimos acusados pelo diabo? Quantas vezes nos sentimos inferiorizados? Eu sou qualquer coisa, menos filho. Se você um dia fez uma aliança com Jesus, aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, sim, você é filho de Deus. João capítulo 1, verso 11 diz, vamos ler juntos? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade nem da vontade do homem, mas de Deus. Quantos filhos de Deus distraídos, irmãos, esquecendo que um dia você fez uma aliança com o Senhor Jesus. Estamos, em nome das nossas feridas, dos nossos traumas, achando que nós não somos dignos do céu. Se você vive uma vida de santidade, de santificação, como sempre temos pregado aqui, o seu destino é o céu. Mas eu vou te falar uma coisa: Satanás vai tentar te mostrar o contrário. Ele vai tentar te mostrar que você não é digno do céu. Ele vai tentar te provar que você não é digno de herdar a vida eterna. E se você está em comunhão com Deus, se você está em comunhão com a sua igreja, você é digno, sim. E não tem nenhuma palavra que Satanás possa falar. Joel capítulo 2 diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões.
Sabe por quê, irmãos, que os nossos filhos e filhas não profetizam mais? Porque estão distraídos. Sabe por que os velhos não estão sonhando? Porque estão distraídos. Irmãos, vou abrir meu coração para vocês aqui. Eu tenho ouvido muito. E nesse primeiro momento faz parte dos nossos planos. Nós temos ouvido muito essa igreja. E eu percebo que muitos de vocês estão presos ao passado. Presos a coisas que foram feitas, que aconteceram lá atrás. Deixa eu te falar uma coisa. Deus me deu uma visão há um tempo atrás. Não vou contar toda a visão agora não. Mas parte da visão, eu via grande parte dessa igreja amarrados, eu falei isso aqui no culto de quarta, amarrados com uma corrente, com aquela bola de ferro, tentando andar e não conseguiam. E na hora, o discernimento que eu tive, o Espírito Santo mostrou na hora, eles estão presos ao passado. Sabe por que alguns de vocês não conseguem romper? Porque estão presos ao passado. Em nome de Jesus, eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei quais as feridas que foram causadas no seu coração, na sua alma. Mas eu quero te falar uma coisa. Pare de se distrair com as suas feridas, com o que aconteceu lá atrás. Pare de se distrair com o passado. Tem um futuro lindo para você contemplar lá na frente. Tem um presente que o nome já diz, é um presente que você não consegue desfrutar, irmãos. Irmãos, tem pessoas que não conseguem desfrutar de amizades, de um abraço, de um mimo que faz, de um presente que dá para o outro, que recebe. Tem pessoas que não conseguem desfrutar de um sorriso. Tem pessoas que não conseguem desfrutar da família. Tem pessoas que não conseguem desfrutar dessa igreja. Sabe por quê? Você está preso ao passado. Distraído com o passado. Não consegue contemplar as maravilhas que Deus tem para fazer com você. Através da sua vida. Quantas pessoas distraídas, irmãos? Quantas pessoas distraídas? Sabe por que você não consegue ser o marido que você sabe que deve ser? Você está distraído. Sabe por que você não consegue ser a esposa ideal, segundo os parâmetros bíblicos? Você está distraída. Sabe por que você não consegue honrar os seus pais, filhos? Você está distraído. E para finalizar, eu vou falar da maior distração, deixei por último, para o final, de forma intencional. Vou falar com você agora da distração das distrações. Da distração mor, o pecado. O pecado tem feito a igreja frequentar os cultos, cumprir escalas, mas está longe de Deus, porque estão distraídos com o pecado. Vocês já repararam que nos últimos tempos Deus tem nos incomodado com o pecado? Vou te contar uma visão que uma irmã de Campos teve com a nossa igreja. A irmã teve uma visão onde o altar estava todo enlameado. E essa lama caía. E alcançando a igreja. Fala de sujeira. Tem como a gente interpretar diferente do que o pecado, irmãos? Quantos pecados ocultos? Quando eu falo de pecado, você deve estar pensando na área sexual, estou falando disso também. Mas quando você fala mal da sua liderança, você está fazendo exatamente o que Lúcifer começou a fazer lá atrás. Estava compartilhando com o bispo de um livro que me abençoou muito no meu primeiro seminário que eu fiz, no primeiro ano de seminário, que é tentando de um grande pastor que é uma referência, né? O nome do livro se chama Síndrome de Lúcifer. Irmãos, como esse livro me abençoou, como esse livro mexeu comigo. Porque uma das coisas que eu aprendi ao ler aquele livro é que todas as vezes que eu falo mal de uma liderança, todas as vezes que eu me rebelo contra uma liderança, todas as vezes que eu questiono direções, eu estou me igualando a Lúcifer. Isso é sério, irmãos. O pecado da fofoca, o pecado da falta, eu estou botando como pecado, mas porque eu acho isso muito sério, a falta de empatia. Irmão, se a Bíblia diz que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, e ao meu próximo como a mim mesmo, eu preciso olhar para o meu próximo de forma igual, para que eu possa me compadecer das dores dele. Irmãos, quantas vezes nós criticamos as pessoas por causa das falhas delas? Quantas pessoas são pessoas... Ouça isso, vou encerrar. Tem pessoas maravilhosas do nosso lado, mas nós já rotulamos as pessoas com pessoas problemáticas.
e já não conseguimos já enxergar as coisas boas daquelas pessoas. Tem muita coisa boa na vida de... Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Tem muita coisa boa aí, ó. Ah, mas eu não gosto do jeito que fala. Isso não impede de você vasculhar e enxergar coisas boas. Vou te ensinar algo. Todas as vezes que eu tenho dificuldade com alguém, todas as vezes, irmãos, cada vez eu tenho uma experiência diferente. Todas as vezes que eu tenho dificuldade em relacionamento com alguém, eu coloco como meta orar por essa pessoa. Tem pessoas que oram mais até por mim, mais por elas do que por mim. Irmãos, eu não tenho dificuldade de falar. Quantas e quantas vezes eu dobro meu joelho para orar por pessoas que no primeiro momento eu falei assim, porque a primeira impressão é que fica. A primeira impressão fica se você deixar. Quantas e quantas vezes? Eu contei aqui já, tem uma irmã que uma vez falou assim, que antes da pandemia nós tínhamos o costume de ungir as pessoas na fila da oferta. Aí, um dia a pastora veio, ela não tinha sido ordenada pastora ainda, eu estava lá ungindo os irmãos, e a pastora veio, botou a cabecinha, ungiu ela, entregou o dízimo, a oferta dela e tal. Aí a minha irmã viu, pastor, posso falar com o senhor? Pode. Pastor, eu vim aqui pedir perdão ao senhor. Por que, irmã? O que foi que eu fiz? Eu brinquei assim, o que foi que eu fiz? Ela, nada. Eu não entendi, não fiz nada, só pedindo perdão. Ela, não, pastor, eu achava o senhor muito marrento. Não é a primeira pessoa que fala isso, não. Eu achava o senhor muito marrento. E eu tomei uma aversão, assim, não conseguia chegar perto do senhor. Eu posso dar um abraço no senhor? Foi, claro, nós vamos orar juntos. Eu abracei aquela irmã, e a irmã era baixinha assim. Abracei aquela irmã e orei pela vida dela, abençoei a vida dela, a irmã chorou. Chorava. Hoje é uma das melhores amigas que nós temos. Ela falou assim, meu Deus, quantos abraços eu perdi. Eu falei, você me julgou? Você me rotulou como alguém marrento? E acabado, irmãos. Ela dá esse ar de, mas não tem nada disso não. Tem uma coisa que eu gosto de abraçar. Quantas vezes nós rotulamos as pessoas? Mas às vezes até pelo erro das pessoas. E pegamos um erro e falamos assim, ah lá, errou. Levanta a mão aqui quem não erra. Todos nós erramos, irmãos. Todos nós erramos. Esse dia eu estava conversando com a pastora acerca da atitude de uma pessoa e a gente começou a querer questionar. Eu falei assim, amor, eu faria a mesma coisa. Eu agiria da mesma forma. E quantas vezes, em nome de nos posicionar, nós nos rebelamos. Quantas vezes, em nome de ter o prazer de falar mal, ou de criticar, ou de nos posicionar, nós falamos e criticamos atitudes que nós faríamos a mesma coisa. Então, vou te dar a segunda dica. Eu sempre me coloco no lugar da outra pessoa. Sempre. No lugar do Marcelo, como estaria na câmera ali? Eu estaria quase dormindo como ele, ou eu estaria acordado? Não, ele está cansado. Foi no aniversário do Augusto, cantaram pra caramba, brincaram lá, e talvez eu estivesse assim, exatamente como ele está. Mas eu podia falar aqui, não, Marcelo, será que eu estaria de braço cruzado como Francis? Irmãos, nós não nos colocamos no lugar das pessoas. É mais fácil criticar, é mais fácil falar mal, é mais fácil nos rebelar. Deixa eu te dar um conselho. A Bíblia diz, nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se coloque no lugar do seu irmão. Seu irmão tem dificuldades. E talvez a sua atitude de estender a mão seja a atitude que ele precisa, que ela precisa. Se tiver dificuldade com alguém, ore por essa pessoa. Abençoe a vida dela. Mas não faça declaração falsa, não. Senhor, mostre para aquela pessoa e honre diante dela. Não. Senhor, eu quero abençoar aquela pessoa. Que o Senhor possa visitar aquela pessoa agora, na necessidade dela. Senhor, em nome de Jesus, abençoe onde ela estiver. Eu declaro as bênçãos do Senhor, paz, alegria, prosperidade sobre aquela pessoa. Abençoe aquela pessoa, ore por ela. Mas não se distraia falando mal. Irmãos, nós somos um exército que mata a si próprio. Nós erramos muito com as palavras.
Eu estou falando de picuinha, fofoca. Nós erramos muito com isso. Chegou o tempo de nós nos posicionarmos. E para encerrar, porque eu não quero perder o foco do pecado, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você pense assim, ó, foi só uma olhadinha, foi só uma mensagem, foi só um pensamento, irmãos. Começa aqui. Começa às vezes com pensamento e termina com adultério. Começa com pensamento e termina com homicídio. Deixa eu te dar um conselho. Preste atenção nos seus pensamentos. Preste atenção no rumo que você está andando, está vivendo. Não perca o foco. Não perca o foco. Não se distraia com nada. Não se distraia com nada. Todos nós temos um propósito, irmãos. Deus tem um propósito para mim e para você. E eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem feito com os talentos, com os dons que Deus tem te dado? O que você tem feito? Está tão distraído com as conquistas, está tão distraído com os problemas, está tão distraído com tudo, que não consegue enxergar que Deus quer usar a sua vida e você está aí. Não, um dia eu faço, irmãos, cuidado com isso. Um dia eu me posiciono. Irmãos, o amanhã não existe. O amanhã não existe. Deus quer usar a sua vida hoje. Deus quer que você se posicione hoje. Deus quer que você largue o pecado hoje. Não é amanhã, é hoje. Deus está falando hoje. Para nós fazermos isso hoje. Não se distraia. Hoje é noite de ceia. E a palavra encaixou certinho. Sabe por quê? Porque a ceia é um memorial. Jesus falou assim, ó: fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que nós estamos ceando, nós estamos lembrando, estamos falando, ó, nós temos memória. Eu sei do sacrifício de Jesus na cruz por mim. E sabe o que isso quer dizer? Quando nós temos memória, nós estamos focados, não estamos distraídos. Não se distraia. Não se distraia com palavras nem com atitudes. Não se distraia com sentimentos, com tristezas, com questionamentos. Não se distraia. Busque viver intensamente como um soldado posicionado, um soldado valente que está preparado para a guerra. Irmãos, Deus tem preparado essa igreja. Nós precisamos nos posicionar. Agora, se nós estivermos distraídos, nós não iremos alcançar, nós não iremos avançar. Iremos continuar amargando soldados feridos. Se quer ser mais um soldado ferido, esteja atento, sonde o seu coração, blinde a sua mente, mas não aceite viver uma vida distraída, fora, longe dos propósitos de Deus para a sua vida. Deus tem planos para você. E aí, até quando você vai fugir? Até quando você vai fugir? Pastor, evangelismo, eu não sei falar. Irmãos, tem uma frase que eu gosto muito: pregue o evangelho. E se necessário for, fale. Estamos muito preocupados com o que estamos falando, estamos esquecendo de viver. Testemunho fala muito mais alto que palavras. Mas nós precisamos nos posicionar. Amém? Vamos ficar de pé?